Sim. Bom, boa noite aos sobreviventes da sexta-feira que estão aqui. Felipe, Daniele, Fábio, Wagner, Vinícius. Mais um trabalho da nossa pós-graduação em gestão de projetos e negócios em TI. Estamos agora dentro da nossa 12ª semana acadêmica, o projeto Elementar Confecções. Aline, Daniele e Felipe, tenham todos uma boa apresentação. Desejo uma boa noite mais uma vez. Estejam à vontade, a palavra é de vocês. Muito obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Todo mundo me escuta bem? Sim, sim. Sim, estão escutando. Então, acho que a gente pode começar, né? Como foi apresentado pelo professor Daniel, nós vamos falar sobre o projeto Elementar Confecções. A nossa motivação em fazer esse projeto, né? Realizar esse trabalho, foi através das nossas vivências profissionais, né? A gente pôde perceber que em algumas empresas por onde a gente passou, trocando informações e experiências, a gente percebeu que faltava uma gestão eficiente e eficaz, no sentido de algumas empresas elas possuíam ERP, mas elas não sabiam utilizar a ferramenta na sua totalidade. Então, a ferramenta ou era mal utilizada, ou nem era utilizada todos os recursos que ela apresentava. Então, a gente resolveu criar essa ERP, através de estudos, levantamentos de custos e tudo mais, nós entendemos que fazer o aluguel, contratar uma empresa terceirizada seria mais benéfico para a gente. Então, a nossa motivação foi melhorar o gerenciamento no estabelecimento comercial, modernizar a gestão dos processos, solucionar processos burocráticos, né? A gente também consegue entender que o sistema burocrático ele tem uma função, né, na sua base, na sua criação, porém, quando ele é colocado em prática, ele pode atrasar os processos. Então, a gente também teve o intuito de solucionar os processos burocráticos, fazendo com que eles fossem mais dinâmicos, né? Com o uso da ERP, eles fossem mais dinâmicos, fossem mais rápidos, mais eficientes. A gente também teve como objetivo centralizar os dados e controlar os estoques e recursos. Nosso objetivo é adquirir um ERP, né, para auxiliar na gestão. A gente sabe que quanto mais preciso forem os dados, né, e quanto mais rápido eles forem disponibilizados para a gestão, melhor, mais rápida, mais concisa vai ser a tomada de decisão, principalmente para o gestor. A gente também tem como objetivo organizar, validar e acompanhar os dados através de relatórios, né? Esses dados concentrados e mostrados na tela faz com que a gente tome decisões assertivas e rápidas, né? Com eficiência, eficácia. A gente também tem como objetivo implantar uma gestão eficiente, como eu falei, né, através de ferramentas tecnológicas, não só porque a nossa pós-graduação trata-se de tecnologia da informação, mas porque a gente entende, como profissional, como pessoas que são dependentes de tecnologia, a gente acabou virando dependente, que é importante, sim, contar com essas ferramentas. E a gente também tem como objetivo capacitar essa equipe de colaboradores que vão estar utilizando o sistema. Né? A gente percebe que não adianta a gente ter um sistema, um ERP eficiente, se a equipe não está pronta para utilizar mesmo. Nosso cronograma, de acordo com o nosso cronograma, a gente tem o objetivo de executar o projeto em 3 meses. Né? Durante esses 3 meses, nós vamos identificar os problemas e os requisitos necessários para lograr êxito, né? No final, para a gente conseguir alcançar os objetivos que foram pré-estabelecidos, né? Com a criação do projeto. Nós vamos fazer a avaliação de viabilidade das propostas, nós vamos analisar as propostas feitas pelos stakeholders, pelos líderes do projeto, pelo gerente do projeto. Nós vamos fazer a aquisição do software e hardware necessário e vamos treinar, né, toda a equipe para realizar essa nova operação, tendo consciência que tudo que é novo traz uma barreira. Então, a gente sabe que algumas pessoas da equipe podem desacreditar do processo, mas mesmo por isso que a gente vai prestar um treinamento para que essas pessoas entendam que, a longo prazo, a implantação do ERP vai ser benéfica para toda a organização, para os stakeholders, para os clientes finais e assim vai.
Os resultados. A gente, para puxar o projeto, vai utilizar referências reais. Nós fizemos estudos, né? Um desses estudos nos ajudou a entender que o ideal seria fazer a contratação de uma equipe para implantar esse sistema, e todo custo que ultrapassar 5% de estimativa vai ser avaliado pelo comitê executivo do projeto, né? O gerenciamento de projeto ele vai ser de total responsabilidade do próprio gerente de processo, né? A questão dos custos, a questão da qualidade e a padronização também, para evitar desperdícios, né? Evitar tomar decisões que não sejam benéficas para a empresa, que demore muito no processo de decisões. Então, esses resultados vão ser acompanhados em sua totalidade pelo gerente de projetos. Sobre os custos vão ser estimados através de pesquisa de mercado, como eu falei anteriormente, foram feitos levantamentos, estudos, né, que algumas decisões que nós tomamos no começo, nós precisamos voltar atrás, a gente, na verdade, queria criar a RP, aí nós vimos que por questões de custos, por questões de tempo e prazo, o ideal para a gente seria contratar uma empresa terceirizada. A aprovação desses custos também vai se dar pelo gerente de projetos e analista de negócios. Analista de negócios que vai controlar os recursos e os custos, e as alterações e as demais expectativas vão ser aprovadas em pautas e reuniões, né? A gente também se preocupou com essa questão de brainstorm, de ouvir a equipe como um todo, recolher as melhores, as opiniões de todos, né? Nós estamos fazendo reuniões diárias para poder entender o que pode ser melhorado, para também encontrar questões que poderiam nos atrapalhar ou até a longo prazo fazer com que o que foi proposto pela RP não seja alcançado. Agora a gente vai falar um pouco sobre qualidade, vou passar a palavra para o Felipe. Opa. Aí, Felipe, você pode ir me falando aí, se você quiser, que eu vou passando os slides para você, tá bom? Por favor. Pode pular aí. Então, a qualidade. O acompanhamento desse projeto, né, não pode ser deixado realizado sem um plano de execução, né, do cronograma, atendendo às expectativas das partes interessadas. E garantir tudo aquilo que foi requisitado e seja entregue, né, dentro desse processo. Pode passar, por favor. Os recursos, né? Aqui no recurso, cabe a gente salientar aqui que foi planejar, né, o gerenciamento de recursos humanos, toda a equipe que for envolvida como terceirizados, prestadores de serviços que vão lidar nessa utilização do sistema, né, RP, no gerenciamento, eles têm que estar dentro dessa categoria aí, né, desenvolver o projeto, no caso, gerenciamento dessa equipe. Isso, aquisições, né? Os contratos de serviços, produtos, fornecedores também se enquadram nessa parte, né? A compra, no caso, a gente iria fazer essa compra, como a Daniele falou, e vamos... Pô, tô um pouco nervoso. Mas vamos fazer a compra do RP, isso foi estudado, a maneira mais viável de tocar esse projeto, tá? Aí seria, no caso, a compra dos equipamentos e tudo de maneira que ficasse viável para ser conduzido, né? Pode pular, Daniel. Isso, a comunicação, né? A parte de comunicação, conectar as pessoas, né? Não desperdiçando informações nem dados, deixando tudo interligado de maneira dinâmica e de fácil entendimento para todos, né? Sempre mantendo as partes interessadas alinhadas nessa questão. As partes interessadas no nosso projeto são o gerente de projeto, os sócios, os colaboradores, os fornecedores e os clientes. A implantação do sistema. Ele, como parte especial, né, do gerente de projetos, que vai salientar na questão de ter uma atenção maior, né, nesse foco de manter tudo organizado, a equipe ágil, né, nas decisões, sempre mantendo tudo com menos, como eu posso dizer assim, menos impasses, né, para garantir a entrega desse projeto.
O treinamento ele ficou voltado para a equipe que vai fornecer esse software, né? No caso, a empresa vai dar o treinamento para a gente e a gente vai ficar só responsável pela parte de infraestrutura da empresa e da operação da Elementar. E as considerações finais. Então, a gente ficou muito contente em poder elaborar esse projeto. Primeiro, porque a gente vem dessa área de gestão, né? Quando a gente não está gerenciando, a gente está acompanhando o gerenciamento, né, de outros gestores, de outras pessoas. E elaborar esse projeto fez com que fosse possível a gente constatar o quão difícil, né, é gerir uma equipe, né? Quão difícil é gerir um processo, um projeto. Recursos, né? Então, assim, a gente sabe que as primeiras disciplinas que foram ofertadas no curso da pós, ela nos deu muita base para poder organizar. A gente também conseguiu entender, realizando esse projeto, que a organização, a boa administração, ela vai fazer com que os problemas futuros sejam, se não encerrados, que eles não existam, que sejam minimizados, né? Então, assim, a gente sabe que esse foi o pontapé inicial, a gente sabe que ainda tem muitas matérias que estão por vir, a gente continua aprendendo, a gente continua se dedicando em aprender, mas foi bom porque, assim, a gente consegue já implantar algumas coisas nas empresas que a gente trabalha hoje, né, Felipe? Felipe já tem um projeto na empresa dele, eu também estou com um projeto na minha empresa, a gente está levando já para o nosso dia a dia o que a gente aprendeu aqui. Então, assim, a gente conhecer a importância de um bom gerenciamento de custo, aquisições, qualidade, a gente consegue entender que um produto sem qualidade, e o que é qualidade, né? A qualidade é não só atender, mas também ultrapassar as expectativas do nosso cliente final. Mas a gente também tem um cliente interno, que são os colaboradores, né? Eles têm que estar, a equipe tem que estar muito, como eu posso dizer, alinhada, né? A gente entende que o processo tem que girar de forma harmoniosa. Em que sentido? Toda a empresa falar a mesma língua. Então, a gente acredita que conhecer esses processos, receber esse conhecimento, faz com que a gente possa colocar em prática no dia a dia. Então, a gente está muito feliz, né, Felipe? A gente está muito grato e a gente sabe que esse foi só o pontapé inicial. A gente sabe que a gente ainda tem alguns desafios para ultrapassar. A gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para aprender, mas a gente também pôde entender que todas essas informações descritas no PM Books, colocadas em prática, vão fazer com que a gente logre êxito, né? Em tudo que a gente for fazer, não só na organização, mas também na nossa vida pessoal. Parabéns, Daniele, parabéns, Felipe. Obrigado, professor. O outro membro me recordo o nome, que eu esqueci agora. Aline não está aqui. Bom, eu fico muito feliz, Daniele, você e Felipe, de dizer que o projeto de vocês já estão aplicando, ou vão conseguir aplicar nos seus empregos, onde vocês trabalham, que os projetos e que vocês aprenderam vão ajudá-los, porque o nosso objetivo é esse. A gente vê quantos projetos nós tivemos. Me lembro que no início, como que nós somos, né, criticados assim, entre aspas. Vocês estão doidos? Separar em grupo assim, a gente nem conhece ninguém, vamos trabalhar. Trabalho, quando você chega num trabalho, você não conhece todo mundo. Aí você vai estar de cara com um monte de gente que você não conhece e você vai ter que estabelecer relação, vai ter que se relacionar com pessoas que você não conhece. Ou seja, nós estamos em gestão. Então, gestão de pessoas, gerenciar pessoas, trabalhar com pessoas. A gente faz isso o dia todo. Eu fico muito feliz com mais um trabalho de potencial, de aplicabilidade, de onde vocês conseguem aplicá-lo, principalmente onde trabalham, e que, assim, eu ouso dizer que vai enriquecer muito o caminho profissional de vocês. Sem falsa modéstia, mas a gente trabalha exatamente para isso. E a gente aprende cada vez mais. Vocês nos ensinam muito mais do que a gente passa para vocês. Que aqui não é... Eu sempre falo, não sou dono da verdade. Eu compartilho aquilo que eu sei e recebo conhecimento, recebo experiência daquilo que vocês sabem que vocês têm.
Felipe levantou a mão. Professor, então, desculpa até a interrupção aí. Fiquei um pouco nervoso na apresentação, mas faz parte. Tranquilo, pai. Tá? Mas, no caso, o estudo está sendo de suma importância, né? A gente aprende... No caso, eu e a Daniela, a gente está em constante troca de informações e a gente tem aprendido muito, tá? Tem aprendido muito, a gente está se dedicando bastante na questão de, até mesmo de trocar ideia do trabalho dela, do meu, como as coisas funcionam para poder se adequar até mesmo no gerenciamento, né? No que ele propõe a gente a aplicar na nossa empresa. E eu vejo que está sendo de suma importância. São coisas, às vezes, que pequenas, mas se você aplicar a ferramenta correta, você consegue contornar toda uma situação. E durante até mesmo vamos dizer que a produção desse trabalho nosso, a gente já conseguiu ter um cenário bem amplo, tá? Da questão de gerir pessoas, de utilizar ferramentas, de acompanhar essa parte todinha, de você também ter, por exemplo, uma possível não entrega e você já está já se preparando para aquilo, tá? Você calcular um risco, alguma coisa que você já pode contar lá na frente, o imprevisto, o recurso, né? As aquisições que aquilo pode gerar. Isso foi de suma importância. Eu estou, assim, satisfeitíssimo em aprender o que eu queria. Na verdade, essa pós já estava em pensamento já, e estou cursando e estou extremamente satisfeito. Aí vai o meu agradecimento para vocês. Eu vou só dizer uma coisa aqui, que assim, eu fico muito feliz quando eu escuto isso. Eu aceito quando as pessoas falam, Daniel, precisa melhorar isso. A crítica faz parte, mas eu confesso que isso me deixa muito satisfeito quando eu escuto de vocês que a gente está conseguindo ajudar um pouquinho, que a pós está ajudando vocês. Eu falo assim, ajudando um pouquinho, porque quem sou eu para dizer que está sendo um diferencial, assim, tá? A gente sabe que a gente está para isso, mas eu fico muito feliz quando vocês nos dizem, poxa, Daniel, está me ajudando nisso aqui, eu estou satisfeito. Isso me deixa, assim... Professor, assim, de verdade, assim, só o fato de poder contar com alguém, você está sempre disponível, está sempre dando suporte da melhor maneira possível, o senhor está sempre compreendendo as nossas necessidades, tá? Somos humanos, a gente tem um dia que está indisposto, um dia que está com a correria, está com algum problema, chama o senhor no canto, fala, tal, o senhor está sempre lá disponível, compreensível. Então, isso aí já faz uma diferença tremenda. Isso é coisa que hoje em dia é raro, né? Cara, eu fico muito agradecido com isso. Não, mas é verdade mesmo. Não vou nem falar mais não, cara. Assim, a Daniela levantou a mão, depois eu passo para o Knight. Não, eu senti assim, eu converso, né? Tem uns amigos também que estão fazendo faculdade, outros já estão também na pós, e eu falo, lá é uma coisa assim, só quem está dentro para poder saber, né? Assim, tamanho, assim, a vontade, a força de vontade de querer ajudar, assim, tudo. Eu, extremamente agradecido. Esse eu falo sempre, é nosso diferencial. Verdade. A Dani quer falar? Uma das maiores dificuldades para mim, nesses anos todos que eu trabalho com gestão, eu sou administradora de empresas formada e de formação, e uma das maiores dificuldades é lidar com pessoas e implantar mudanças no ambiente organizacional. Gente, é surreal. Eu sei disso. E a gente, para poder trazer essa mudança somente com conhecimento, não tem outra forma. As pessoas vão falar, você é inteligente, você sabe o que você está falando. Eu fui criada por essa perspectiva, que se não for com conhecimento, não vai ser. Então, assim, vindo da área de gestão, eu falo isso para o Felipe, falar, caraca, eu estou aprendendo, isso é muito bom, porque além da pós-graduação que eu estou fazendo hoje, eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas, e os conteúdos não é fácil, gente, tem dia que a gente está super estressado, meu Deus, quanto material tem na plataforma, a gente tem que dar conta da vida pessoal, do trabalho, da pós, a gente quer fazer mestrado, é correria, mas realmente a gente tem tido um suporte, né? As matérias em si têm agregado muito, claro que depende mais da gente do que do próprio curso, até do que o Daniel, o Ricardo, depende mais da gente, a gente realmente tem que perder um final de semana com a família, deixar de viajar para estar ali lendo material, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa disponibilidade ou que quer fazer isso, né?
Mas, assim, a gente conseguir trazer essa ideia, e toda mudança, gente, ela traz resistência. Mesmo porque na empresa a gente lidar com todo tipo de pessoa, pessoas que estão em nível superior intelectual que o seu, pessoas que estão no nível inferior, e normalmente essas pessoas, não desmerecendo nenhum tipo de classe, nem ninguém, nenhum tipo de cultura, elas, não, isso vai dar mais trabalho. Lançar tudo isso no sistema, fazer um pedido pelo sistema vai dar mais trabalho. Mas espera aí, e a longo prazo? Que benefício isso vai trazer? Então, esse é o tipo de contestação que a gente só faz com muito conhecimento. A gente só consegue agregar a empresa quando a gente tem esse conhecimento, né? E hoje a gente está aqui para poder provar o quanto a pós-graduação tem nos ajudado. Né? Esses temas, gerenciamento de projeto com essa profundidade, eu não vi nem na minha faculdade, não, em 4 anos de graduação. Então, eu acho que a gente só tem a agradecer realmente, continuar aí nessa luta, nessa batalha, na correria, e agradecer a atenção do Ricardo, que também está sempre disponível, do Daniel, do Juliano, do Eli e dos outros professores que passaram também e que ainda vão passar por aqui. Olha, Knaip, não dá para falar, não. Fala você agora, porque... Eu fico feliz com o feedback de vocês. Felipe, só voltando aí à tua fala, né, que você fica um pouco nervoso. Sabe o que acontece depois de 100 trabalhos? Você vai continuar nervoso, só que a dor passa a ser conhecida. E quando você conhece a dor, ela vai com mais naturalidade, né? Sendo administrada, né? A gente, no dia a dia, a gente entra em sala, participa de evento, apresenta trabalho, e isso é normal, tá? Agora, o mais importante disso tudo é você romper o medo de fazer, né? Então, parabéns por vocês se permitirem, né? E esse é um grande diferencial. E aí, quando vocês falam na importância da gestão de pessoas, para mim, isso é algo que eu venho falando desde o início, né? A gente pode pegar o guia PMBOK 6, 7, métodos ágeis, sei, IT, o COBIT, você pode pegar todos os frameworks do mundo. Você pode dominar, você pode ter uma capacidade de memorização, sim, de um elefante, né? Agora, se você não tem a capacidade de compreender o outro, de gerir pessoas, né? E aí o que a gente chama de soft skills hoje, né? É o que está aí na moda, mas não é na moda hoje, sempre foi. É porque hoje, principalmente após uma pandemia, né, que as pessoas começam a entender a importância de respeitar mais o outro, né? Porque hoje a gente está aqui, a gente não sabe o dia da manhã, né? Então a gente tem que fazer o melhor a cada dia, né? E aí quando eu ouço o Daniel falar um carinho que ele tem, né? Não só na pós-graduação, que ele é o coordenador, mas todos os cursos, nas ações dele como diretor de administração, isso me deixa muito feliz, né? Porque hoje eu posso dizer que a cada dia eu tenho uma equipe cada vez mais humana, né? Eu sou uma pessoa que venho das exatas, né? Eu fiz ciência da computação e ao longo dessa caminhada aí eu entro na gestão. E quando eu entro na gestão, a primeira coisa que eu vi a necessidade foi de aprimorar, né, essa linha. Então, de direção geral, a gente está indo aí partindo, né, para o 5º ano. A gente precisa muito olhar para o outro, né, tentar compreender, e a partir do momento que a gente tem essa visão de crescer, de aprender, de compreender o outro, né, e quando nós temos, como diz, eu tenho um mentor, que é o Jerônimo Telmo, ele diz que nós somos reflexo das 5 pessoas que nós temos mais próximos da gente, né? Quando a gente está cercado de pessoas do bem, né, com certeza você cresce, né? E uma outra coisa que ele diz se fosse fácil, todo mundo faria, né? Estar aqui apresentando o trabalho,
numa sexta-feira, 21h21, não é para qualquer um, né? É um desafio que só quem efetivamente quer fazer, né, faz. E isso vai ser reflexo lá na frente. As pessoas vão chegar e vão falar para vocês: você está bem sucedido porque você teve sorte. Porque você teve sorte. Amigo, sorte não existe. Existe trabalho, existe dedicação, existe amor ao que você acredita. Tá? Então, parabéns por vocês se permitirem. Parabéns, Daniel, por ter assumido essa incumbência. Eu acho que o curso cresceu muito com a sua coordenação. Aí, sim, para mim, falar do Daniel é chover no molhado, né? Um parceiro, um irmão, um cara que todas as loucuras que eu trago, ele. Porra, que nada, estou junto contigo. Então, é bom ter pessoas assim como o Daniel, assim como a Sabrina, assim como o Lindinei, né? Assim como a Vira e os demais servidores que compõem esse time. Mas é muito gratificante para a gente ouvir numa sexta-feira à noite que vocês têm utilizado um pouquinho, né, do que a gente vem falando, do que a gente vem trazendo para vocês no dia a dia. Tá? Mas tentem transformar a vida das pessoas. Vocês vão ver quanto isso é bom. Tá? E, repetindo aí a minha fala, né, a gente está nessa vida para evoluir, né, para plantar a sementinha do bem e para que daqui a 20, 30 anos a gente possa falar: caramba, nós estamos num país melhor, nós participamos de uma sociedade que evoluiu e poder dizer: eu participei dessa construção. Eu acho que é isso que a gente espera quando a gente se dispõe a fazer o que a gente faz. Claro que, em alguns momentos, a gente não atende às expectativas, mas, sim, a gente vai estar sempre aqui para estar apoiando, né? E vocês já estão aí com uma nova incumbência, né? Empreendedorismo a gente já começou a falar lá, já tem lá perfil comportamental, que é algo que muita gente conhece, mas para mim é primordial, né? Daniel, você que está à frente aí de gestão de pessoas, né? Hoje ainda se contrata por currículo, tá? Ao invés de se contratar por um perfil, por soft skills, né? Porque aprender, né? Se a pessoa tiver disponibilidade de, não, eu não sei isso, mas eu quero aprender, amigo, pode contratar. Né? Agora, se o cara é uma pessoa, não adianta ele ter toda uma base de conhecimento e ser uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não vai contribuir para o grupo, uma pessoa que quer crescer passando por cima dos outros. Essa pessoa, ela precisa aprender. Né? E talvez, se a gente conseguir, no momento certo, trazer essa pessoa para que ela fique junto com pessoas do bem, com certeza ela vai crescer também. Tá? Então, gratidão aí por tê-los aqui com a gente. É importante a gente registrar, né, essa foto, a gente está montando uma arte. Eu deixaria até esse fundo de vocês aí, né, o nome do projeto, e se o Vinícius, o Wagner e o Fábio puderem abrir também, a gente abre aí a câmera, dá um print, que aí eu já jogo lá numa arte, né? E quase fechando a noite aí, uma chave de ouro, né? Sim, as pessoas dizem que nós somos loucos, né? Temos mais 2 trabalhos ainda, tá, amigo? Que coisa boa, cara, a gente vai, né? Amanhã eu tenho que apoiar a Elisângela no café. Mas a gente está cedo lá no modelismo. Vamos empreender. Então, vamos tirar o print aqui. Desejo aí boa noite para todos vocês, né? E felicidade na caminhada de vocês. Vocês tenham certeza que nós estamos aí à disposição de vocês. Tá bom? Daniel, bota o link aí, cara, para a gente ir para o próximo. Vou encerrar a gravação aqui, já vou colocar o link.